tarde a todos, caros irmãos. Eu vou pedir então para nós podermos começar com uma leitura bíblica. Vamos abrir em Hebreus 13 e vamos ler os versos 15 a 16. No verso 15, em Hebreus 13, diz assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Verso 16 diz: Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus tem prazer nesses sacrifícios. Santo, Santo Ele é.
até que Ele venha. Adoramos o Pai na beleza da sua santidade. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vou voltar a ler. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Somos nós. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Estamos a ler passagens de Apocalipse sobre aquilo que vai ainda acontecer. O capítulo 5 de Apocalipse mostra-nos uma breve visão dos céus. João viu o Senhor adorado por pessoas de todos os povos, línguas e nações, que foram compradas pelo seu sangue. O sangue de Jesus foi forma de pagamento. O Cordeiro de Deus. O sacrifício de Cristo restaurou nossa comunhão com Deus, quebrada pelo pecado. E hoje nós podemos cantar em louvor e gratidão por Ele ter nos libertado do império das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Isto é uma passagem de Colossenses. O que cantamos hoje é o pronúncio daquilo que virá na eternidade. Vamos cantar. Tu és digno.
Até que Ele venha, cantaremos a sua bondade. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Tão bom.
Até que Ele venha, proclamaremos a sua salvação. O Salmo 118 é uma canção cantada pelo povo de Israel durante as procissões para a casa de Deus. O salmista descreve um povo que já havia recebido livramentos de Deus, no meio do perigo e das ameaças das nações vizinhas. Este povo conhecia e cantava sobre a bondade de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Ao mesmo tempo, clamava por salvação. No versículo 24 a 29 do Salmo 118, o salmista escreveu: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos-nos nele. Oh, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até às portas do altar. Tu és o meu Deus, rendei-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em Mateus 21 vemos o relato da última semana de Cristo, antes da sua morte e ressurreição. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém montado no jumentinho, a multidão clamava: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O termo Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-nos. Assim como o povo descrito no Salmo 118, a multidão em Mateus 21 também clamava por libertação. Esta canção que cantaremos tem como título Hosana, é o grito por socorro de um povo que busca ao Senhor e clama: sara e purifica o meu ser, abre os meus olhos para o que eu não vejo, ensina-me a amar como tu me amas. Liberta-nos, Senhor, do pecado. Liberta-nos, Senhor, do egoísmo, da vaidade, da cobiça. Vou voltar a dizer: liberta-nos, Senhor, do pecado, do egoísmo, da vaidade e da cobiça. Salva-me, Senhor, da cegueira espiritual e da frieza do coração. Salva-me de mim mesmo.
Até que Ele venha, entregamos tudo o que temos e somos para o louvor da sua glória. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Lemos uma passagem então de Provérbios 4, 20 a 23 e 23, 15, 16 a 26. Na próxima música, nós vamos dizer a Deus que o queremos honrar. Há várias maneiras de nós honrarmos ao nosso Deus. Nós podemos honrar a Deus com palavras, nós podemos honrar a Deus com o nosso dia-a-dia, nós podemos honrar a Deus com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso dinheiro. E nós temos o hábito de que já estamos a utilizar este espaço da igreja, também contribuir de forma responsável para o seu sustento. Então, se tu vieste hoje preparado para dar uma oferta ao teu Deus, entrega a oferta ao teu Deus. Faz com generosidade. Faz com pleno coração daquilo que estás a fazer. Se não vens preparado para isso, deixa estar. Não há problema. Isto é um momento de louvor, é um momento de adoração, é um momento entre tu e Deus. Se a tua relação com Deus e se o teu coração está descansado com uma moedinha, põe uma moedinha. Se o teu coração com Deus é uma nota, é uma nota. Se o teu coração com Deus é outra coisa qualquer, então faz segundo o teu coração. Mas que seja com o teu coração, aquilo que nós cantamos aqui. E aquilo que nós vamos cantar a seguir é dizer: Senhor, o meu desejo é te honrar. Honrar de coração. E o coração não é aquela bomba que bombeia o sangue. Não é disto que a Bíblia fala. É aquilo que nos motiva. Não é? É o motor das nossas emoções, é o motor das nossas ações. Então, neste momento em que nós vamos passar a coleta, em que eu vou pedir a dois voluntários para vir, pode ser a Margarida e a Melanie, foram as duas voluntárias que eu escolhi agora assim, eleitas por unanimidade, que vão passar o cestinho da coleta.
eu queria te pedir que fizesses isso mesmo. Senhor, meu desejo é te honrar. É te honrar como fiz com palavras, podia ser com orações, pode ser com a minha casa, com o meu carro, com o que seja. Neste momento é com a parte financeira. Então dá aquilo que estiver no teu coração enquanto nós cantamos.
Obrigado, Deus, por estas ofertas. Obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho durante todos os dias da nossa vida, Deus. E que, de facto, quando nós olhamos para trás, vemos a tua boa mão a agir nas nossas vidas em tantas e variadas situações diferentes, Deus. Nós queremos te agradecer por este bocadinho que passámos em louvor e adoração, Deus. E, de facto, é bom estar na tua presença e sentir o Espírito a circular entre nós, a controlar as nossas emoções, as nossas palavras, Deus. É bom estar contigo, é bom estar em família, é bom estar em igreja, Deus. E de facto nós queremos agradecer também por estas ofertas, por aquilo que foi dado com carinho para ti, Deus, que tu possas de facto ajudar a gerir, ajudar a multiplicar aquilo que foi dado, Deus, para que o teu reino cresça e que haja mais pessoas a te conhecerem, a conhecer este Deus fantástico que tu és, Deus. E nesse aspecto também te queremos pedir que tu venhas abençoar de forma grande as palavras do Tiago, Deus, o próprio Tiago, que ele possa transferir aquilo que vem de ti, Deus, para as nossas mentes, Deus. Usa-o como um vaso, como um canal de mediação entre ti e nós, através da sua palavra, que nós te possamos ouvir a ti, Deus, e que o Espírito possa convencer os nossos corações e que tu nos possas dar aquilo que nós precisamos de receber esta tarde, para sairmos daqui energizados, para que saiamos daqui também repreendidos, se for o caso, Deus, e que tu de facto nos possas tocar onde nós precisamos mais, de forma a que haja mudança, Deus. Ajuda-nos, dá-nos coragem para mudar aquilo que está mal, Deus, em teu nome. Amém. Vamos continuar a estudar Lucas. Houve palavras muito fortes, aquelas que nós preferimos nos cânticos esta tarde. O último cântico dizia que o nosso desejo é fazer a vontade do Senhor. Que assim seja, irmãos. Que as palavras que nós preferimos com a nossa boca, mesmo a cantar, que sejam verdadeiras na nossa vida. Semana passada nós tivemos uma lição sobre humildade, falámos do rei Uzias e terminámos o nosso estudo de Lucas no versículo 20 de Lucas 10. Nós agora vamos abrir a Lucas 10 e vamos então começar ali no versículo 21. É verdade que hoje aquilo que é o foco da minha pregação é a parábola do bom samaritano, esta parábola tão conhecida, já tantas vezes pregada, já tantas vezes comentada, muitos livros escritos sobre esta parábola, mas, obviamente, como nós estamos a estudar Lucas de uma forma expositiva, entre aquilo que foi a semana passada, aquilo que nós acabámos de estudar e a parábola do bom samaritano, existem aqui 4 versículos que têm também de ser citados e realçados. E começa assim no verso 21, Lucas 10. E vamos estudar até o 24 e depois sim, eu vou entrar na parábola do bom samaritano. Diz, naquele momento Jesus, cheio de alegria por a ação do Espírito Santo, disse, agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos simples as coisas que tinhas escondido aos sábios e entendidos. Sim, Pai, pois foi essa a tua vontade. Meu Pai entregou-me tudo. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Virou-se de novo para os discípulos e disse-lhes, em particular, que felicidade a vossa por verem as coisas que veem. Digo-vos que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o mesmo, mas não puderam, e de ter ouvido o que estão a ouvir, mas não ouviram. E nós vamos aqui falar, a minha ideia não é me debruçar muito sobre estes versículos, para depois nós podermos, a maior parte do nosso estudo ser na parábola do bom samaritano, mas nós podemos destacar aqui nestes 4 versículos 3 verdades. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a soberania de Deus naquilo que é o processo da salvação. Esta aqui é a primeira vez que lemos nos Evangelhos que Jesus exulta de alegria. E é engraçado ver que a sua alegria não reside nos extraordinários milagres que ele tem feito, mas ele está alegre porque Deus é soberano no processo da salvação. Ele também está alegre porque ele dá a revelar, Jesus mostra de que o Evangelho, que pode ser confusão para os sábios e instruídos, é uma verdade simples, que Deus revela aos mais pequeninos
e simples entendimento. Nós vemos aqui às vezes pessoas que acabam por estudar muito, por ter muita formação, mas não entendem a verdade simples do Evangelho. E outras pessoas, por vezes, pessoas que nem sabem ler e reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Porquê? Porque a compreensão do Evangelho, ela não depende da capacidade que nós temos de estudar melhor ou de tentar compreender. Ela vem por meio de revelação divina. É Deus que revela o Evangelho. É Deus que dá entendimento para que possamos compreender aquilo que é a obra da salvação. Em segundo lugar, nós vemos a dignidade de Jesus, aquele que revela o Pai. Jesus é aquele que dá a conhecer o Pai. Jesus é aquele que revela na sua totalidade aquilo que é o Pai. O Pai tudo confiou a Jesus. Só o Pai conhece Jesus plenamente. E só Jesus revela o Pai completamente. Jesus é a exata expressão do Pai. Queremos conhecer o Pai, olhemos para Jesus. Ele é a exegese do Pai. Só Jesus pode dar a conhecer o Pai. Então, se nós queremos compreender quem é Deus, se nós queremos compreender Deus, nós temos de dar o devido lugar na nossa vida a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós jamais vamos compreender Deus, compreender a palavra de Deus. Jesus tem de ser central no nosso relacionamento com Deus. Jesus é central. Ele não é só aquele que é o autor e consumador da nossa fé, no sentido em que Ele foi aquele que é o autor da nossa salvação, mas é por meio dele que nós conhecemos o Pai. Quem é Deus? Conhecemos por meio de Jesus. E em terceiro lugar, a felicidade daqueles que estavam lidando com o facto de poderem privar com Jesus. Emanuel. Jesus felicita aquilo que é os seus discípulos, os seus obreiros, porque eles viram algo que os patriarcas, os sacerdotes, os profetas e reis não conseguiram ver. Eles viram o Jesus que foi anunciado por meio de profecias. Os seus discípulos viram Jesus na história presente. Aqueles que creram no Messias prometido, que ainda iria vir, os discípulos que estavam a lidar com Jesus, eles viram o Emanuel, Deus conosco, o Messias entre nós. É interessante ver que aqui podemos falar daquela frase que algumas semanas atrás eu falei, que o menor do reino de Deus é maior do que aquele que é o maior da antiga aliança. Nós podemos perceber que tanto os discípulos que privaram com Jesus, mesmo nós, temos tão mais informação, tão mais revelação do que aquilo que a revelação que os profetas e os sacerdotes tinham no Antigo Testamento. Por isso nós temos de estar felizes. E é isso que Jesus diz, que felicidade a vossa por verem as coisas que vêm. E nós também, que felicidade a nossa de podermos ter o cânon da Bíblia completo. Aquilo que é revelado, nós podemos perceber que as profecias que anteriormente alguns apenas pensavam que iriam se passar no futuro, nós hoje em dia, nós vemos que algumas dessas profecias se cumpriram no passado e outras irão se cumprir no futuro também. E é aqui que Jesus começa com uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, como eu disse, tão conhecida, a partir do verso 25. Num diálogo que ele tem com um doutor da lei, com um fariseu, Jesus conta esta história. E diz assim o relato bíblico de Lucas 10, 25. Um certo doutor da lei, que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe uma pergunta. Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe. Como é que a entendes? E ele disse, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus comentou, respondeste bem, certíssimo. Faz isso e alcançarás a vida.
Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar: e quem é o meu próximo? Então Jesus contou o seguinte, e aqui entra a parábola do bom samaritano. Ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó, caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo. Espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho, quando viu o homem, passou para o outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo se desviou. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe: cuida deste homem e quando eu voltar, pago de tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei: qual dos 3 te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E o homem respondeu: o que teve compaixão dele. Jesus concluiu: então vai e faz o mesmo. Irmãos, nós temos aqui então o cenário, um diálogo entre Jesus e este doutor da lei. Judeu, tradicional, fariseu, doutor da lei, que tinha o conhecimento daquilo que era a lei mosaica, e não só dos 10 mandamentos, mas de todos os pormenores daquilo que era a lei vivida pelo povo naquele tempo. Nós, em algumas traduções, quando o homem interpela Jesus e diz-lhe: mestre, o que devo fazer para ter direito à vida eterna? Algumas traduções dizem para herdar a vida eterna. Ora, uma herança, ela é dada, ela não é adquirida. Não há nada que alguém possa fazer alguma coisa para adquirir essa herança. Essa herança é dada porque a pessoa faz parte da família. É algo que a pessoa tem. Faz parte da sua identidade. A salvação não se ganha por intermédio do nosso esforço. Não é porque eu faça alguma coisa que tenho direito à salvação, que posso herdar a salvação. A salvação é realizada por Cristo e é-nos dada por obra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos convence do juízo e do pecado e nos abre o mundo espiritual, a compreensão espiritual, para podermos entender o pecado que nós temos. Porque o homem natural, em termos naturais, ele não tem a capacidade de entender que está afastado de Deus, que está morto nos seus pecados e delitos. E alguém que está morto não consegue chegar à vida. É preciso que a vida chegue a quem está morto. É verdade que a Bíblia também nos diz que pelo ouvir, pelo pregar, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão ficar despertas, mas é pela ação do Espírito Santo, que é Ele que coloca em nós tanto o querer e o efetuar, para nós podermos falar daquilo que se passou connosco, da salvação que nos alcançou, e a partir daí o Espírito Santo vai começar a convencer outros para aquilo que é a obra do Senhor. Efésios 2, 8, 9 diz: porque é pela graça que estão salvos mediante a fé, e isto não é mérito vosso, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, isto faz todo o sentido. Se dependesse das obras, nós iríamos ter uma espécie de competição e quem tivesse mais possibilidade a nível financeiro, por exemplo, poderia ganhar mais o favor de Deus, porque poderia fazer mais obras. Mas Paulo, a carta aos Efésios, ele deixa claro, é pela graça, mediante a fé. É verdade. Deus olha o nosso coração e Ele vê a nossa fé. Mas o primeiro impulso é da vida para a morte. Jamais alguém que está morto e afastado de Deus pode sentir o desejo pela vida, porque está morto.
O Espírito Santo, ele provoca em nós este desejo. E mediante a fé que ele vê, nos convence daquilo que é o juízo e pecado. E não é mérito nosso. Não há nada que nós fizéssemos que nos pudesse desculpar diante de Deus. Que nos pudesse dizer, Deus olhar para nós, tu, pelas tuas boas ações, estás perdoado. Não, é pelos méritos de Cristo. Foi Cristo, na cruz, vivendo de uma forma perfeita, sendo o revelador do Pai, que morrendo na cruz, e nós depositando a nossa fé nesse sacrifício de Jesus, na pessoa de Jesus, aquele que é o revelador do Pai, conforme nós vemos no versículo que estudámos há pouco, do 21 ao 24. É Jesus que é aquele que revela ao Pai. Nós aí, pelos méritos de Cristo, pelo dom de Deus, não pelas obras, podemos glorificar a Deus pela salvação que nós temos. A vida eterna não é algo que nós tenhamos de ganhar. Ela é-nos dada por intermédio da obra e graça de Jesus na cruz do Calvário. Méritos de Cristo. A vida eterna, ela é concedida, ela é dada pela graça a todo aquele que, convencido pelo Espírito Santo, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, referindo-se à pergunta do fariseu, do doutor da lei, ele diz, o doutor da lei ainda não se conhecia a si mesmo. Pois se conhecesse, saberia que nenhum filho de Adão é capaz de guardar a lei, uma vez que a lei é perfeita e o homem é pecador. Mas o doutor da lei, ele não conhecia os fundamentos da salvação. Pois se conhecesse, saberia que a salvação não é uma conquista das obras, mas sim uma oferta da graça. Então esta pergunta que este doutor da lei faz, ele está a tentar colocar Jesus ali entre a espada e a parede. Como muitas vezes nós vemos os fariseus a tentar fazer, a tentar derrubar Jesus. Verso 26, Jesus responde com uma pergunta. O que é que a Escritura diz? O que é que entendes que a Escritura diz? E o homem diz, cita os 2 mandamentos mais importantes daquilo que é a nossa prática religiosa. Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ama o próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, respondeste muito bem, faz isso e alcançarás a vida. Que tamanha tarefa tinha aquele homem em fazer aquilo, em amar a Deus em todas estas áreas, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Timothy Keller, também conhecido pastor, ele diz, Jesus mostra ao homem a justiça perfeita que a lei exige, para que assim ele entendesse a sua incapacidade de cumpri-la. Jesus queria convencer aquele homem do seu pecado. Ou seja, Jesus, quando ele diz o que é que tu entendes, e o doutor da lei, como perito da lei, ele cita os 2 mandamentos da lei mais importantes, Jesus diz, é isso mesmo, vai e faz. Mas Jesus sabia claramente que aquele homem não era capaz de cumprir com a lei de uma forma perfeita. Porque aquele homem é pecador. A lei, irmãos, serve para nos mostrar que nós não temos outra saída senão nos debruçarmos diante de Cristo e pedir perdão a Cristo. Cristo foi aquele que cumpriu a lei. Nós não temos a capacidade, pela nossa força, de cumprir com a lei. A lei serve para nos mostrar que nós precisamos de Cristo. Aquele doutor queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ou seja, ele focou-se naquilo que era o seu comportamento, fugindo da graça do Senhor. Ele foi para o caminho das obras. Então Jesus respondeu-lhe, então tens que ser perfeito. Ou seja, tu tens de obedecer de uma forma plena
à lei. E não basta obedecer a 99,9% da lei, porque se tu falhas 0,001 da lei, tu és culpado. Daí a nossa necessidade de um Salvador. A nossa necessidade de Jesus Cristo. Quem pode guardar a lei de uma forma perfeita? Quem é apto para cumpri-la na sua totalidade? Quem poderá alcançar este padrão de perfeição absoluta? Vamos ler Romanos 3, 19 e 31. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Romanos 3. Romanos é um livro fantástico que fala sobre a obra da salvação. A obra de Deus. A graça do Senhor. Maravilhosa graça me alcançou. Pecador eu sou. Diz assim Romanos 3, 19, 31. Romanos 3, 19, 31. Ora, nós sabemos que tudo o que diz o livro da lei é para os que estão sujeitos à lei. Que todos se calem e não arranjem desculpas, e que o mundo todo se sujeita ao julgamento de Deus, pois não é pelo cumprimento da lei que alguém é justificado por Deus. Pela lei, o que sabemos é que somos pecadores. Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, não tendo, na sua paciência, castigado os pecados antes cometidos. Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Onde está, portanto, o motivo para alguém se orgulhar? Não há motivo nenhum. Que razão poderia existir? Por cumprirem as exigências da lei? Não somente porque se tem fé. Não somente porque se tem fé. Nós consideramos que o homem é justificado pela fé e não pelo cumprimento das obras da lei. De outro modo, Deus seria apenas o Deus dos judeus. Não é Ele igualmente Deus de todos os outros povos? Claro que sim. Com efeito, há um só Deus, que por meio da fé justifica tanto os judeus como os não-judeus. Quer isto dizer que por causa da fé nós negamos todo o valor à lei? De modo nenhum. Pelo contrário, nós reconhecemos à lei o seu verdadeiro valor. Compreendem, irmãos? A lei tem uma função. Ela serve para nos mostrar que nós não temos solução, exceto por intermédio de Jesus Cristo. Se ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se mesmo já pensa que entregou e tenta viver uma vida de boas ações, tentando cumprir com a lei, é um jugo pesado. Porque, irmãos, é impossível cumprir com a lei. Jesus diz, o meu jugo é suave. Fui eu que paguei o preço. Tentem viver um dia de cada vez, cumprindo aquilo que é a minha vontade. Eu estou cá para vos ajudar. Pois se a nossa mentalidade é eu tenho de ser muito bonzinho para ganhar o favor de Deus, nós vamos andar frustrados nesta vida cristã. Nós não vamos conseguir alcançar o alvo, porque estamos a pensar ao contrário. O pensar é, Cristo morreu por mim. Cristo obteve a salvação pelos meus pecados. Por causa disso, eu vou mudar a minha vida e viver em conformidade com a lei de Deus. Em vez de ser algo que vem de fora para dentro, é algo que sai de dentro para fora. Aquilo que Jesus mais quer é que a lei esteja inculcada nos nossos corações, para que não possa ser um peso, um jugo pesado. No verso 29 nós temos a continuação, mas o doutor da lei, querendo justificar, se tornou a perguntar, e quem é o meu próximo?
É verdade que nós sabemos que os fariseus, os doutores da lei, eles gostam sempre de alguma forma de ter a última palavra, e ele não ficou satisfeito com aquilo que foi a resposta de Jesus. Então ele tentou, mais uma vez, entalar Jesus. Então é aqui que Jesus conta esta parábola. Uma parábola é um ensinamento de Jesus espiritual por meio de uma história prática. Por meio de uma circunstância, Jesus quer retirar dali um ensino espiritual. Algo que nós temos de praticar, que tem impacto naquilo que é o mundo espiritual. E a parábola é o seguinte, como já lemos esta tarde. Mas eu vou voltar a ler. Então Jesus contou o seguinte: tinha um homem a descer de Jerusalém para Jericó. E dizem que aquela estrada que o homem ia descer era realmente uma estrada muito perigosa. Uma estrada complicada que não era aconselhável estar a passar ali sozinho. Porque poderia acontecer o que realmente aconteceu. Caíram sobre ele uns ladrões que roubaram a roupa e tudo. Roubaram tudo. O homem ficou, não sei se nu, mas ficou muito maltratado porque foi espancado. Reconheço, provavelmente ele deve ter dado alguma luta, mas espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. E Jesus explica que... E Jesus, ele é fantástico, é perfeito, é perfeito. Jesus, na forma como fala, e já disse isto aqui, não há nada que saia da boca do Senhor que seja em vão. O Senhor tem sempre alguma coisa com um objetivo, com uma intenção. E começa a dar o exemplo de um sacerdote, um líder religioso. Alguém que tinha a função de ser o representante de Deus no meio do povo. A quem o povo se iria dirigir para lhe dizer: olha, intercede por nós. Tu és o sacerdote, és alguém que estás aqui para representar Deus no nosso meio. E havia certas tarefas na situação, no dia-a-dia religioso, que eram únicas do sacerdote, como ir ao templo, como estar lá a fazer as práticas religiosas, que nós, não vou agora estar aqui a falar, mas eram algumas. Mas era alguém que tinha que ser um exemplo, alguém que tinha que ser uma referência naquilo que era o mundo religioso da altura. E Jesus, ele está a falar para um fariseu. E o fariseu sabe bem quem é um sacerdote. Ele sabe bem as funções, aquilo que aquele homem representava. E Jesus diz: por casualidade, por acaso, descia um sacerdote por aquele caminho, quando viu o homem que foi maltratado pelos ladrões, passou para o outro lado. Ele viu o homem no passeio e, diante daquela circunstância, ele passou para o outro lado. Ele não quis dar-se ao trabalho de poder perceber o que se passava. Provavelmente estava muito ocupado, tinha os seus afazeres no templo, tinha as suas responsabilidades e então não se deu ao trabalho de. Depois, Jesus pega num outro personagem da parábola, ele diz, também passou por lá igualmente um levita. Levita, da tribo de Levi, eram aqueles que tinham responsabilidade de trabalhar no templo. Muitas das vezes eram eles que dirigiam os louvores, a parte do louvor, da música, tratavam da parte prática do templo. Alguém religioso também. Alguém que estava a trabalhar a tempo inteiro naquilo que era os afazeres religiosos. E o que é que o levita fez? Ao vê-lo, ao ver aquele pobre homem lá maltratado, talvez até a gemer, muito pouco vestido, ele desviou-se daquele homem. Passou ao largo. Eu acredito que o próprio doutor da lei, ele estava bem consciente de quem era um levita. Eu não sei qual é que foi os sentimentos que aquele doutor da lei estava a ter com aquela história, mas não deveriam ser muito bons. Porque eu próprio devo entender que ele próprio, o doutor da lei, poderia estar a ser visado também, porque Jesus estava a citar religiosos da altura, líderes da altura. Até que, e aqui é que Jesus dá quase como uma última machadada no pobre doutor da lei, um samaritano, irmãos. Nós temos de compreender bem quem eram os samaritanos e a relação que havia entre os judeus e os samaritanos. Que ele era uma relação de xenofobismo. Eles não se toleravam. Os samaritanos eram descendentes
de quando o povo acabou por ser levado cativo para algum outro, como Babilónia, como outros, e depois retornava, alguns dos judeus acabaram por casar com pessoas, com mulheres, com homens de outros povos, e depois eram mistos. Então eram judeus, mas eram judeus mistos com outros que acabaram por não ser puros naquilo que era a sua nacionalidade judaica. Então eram considerados alguém que não tem valor. Não queremos nos relacionar com esses samaritanos. E Jesus pega no samaritano de Samaria, que ia de viagem, passou junto ao homem, e ao vê-lo, sentiu compaixão. Compaixão. Nós já vamos ver em mais pormenor o que é que esta compaixão em termos práticos fez. Mas o que é que nós podemos aprender com esta parte da parábola que eu citei? Não é por seres líder religioso ou mesmo religioso, frequentador de igreja, seja ela qual for, que estás com a atitude certa. O facto de seres religioso não significa que estás com a atitude certa. O sacerdote e o levita, que são aqui aqueles que representam esta classe de religiosos da época, eles não tiveram compaixão, não tiveram prática de amor coincidente com aquilo que era a regra de fé religiosa. A vida dos religiosos não estava a bater certo com aquilo que era a prática que deveria ser vivida. Havia ali um contrassenso, algo contraditório. Então, irmão, vigie a sua vida. Não significa porque anda na igreja, faz os seus afazeres ministeriais. Não é por ser líder de algum ministério ou mesmo pastor que está com a atitude certa. Sentir compaixão e dessa compaixão ser prática. Já vamos falar disso. Depois, Jesus dá uma espécie de chapada de luva branca ao doutor da lei judeu, quando coloca os religiosos, supostamente os puros, no papel daqueles que negligenciaram o seu próximo. E quando coloca no papel ilustre daquele que pratica aquilo que deveria ter sido a prática dos religiosos, um samaritano, com tudo o que isso implica de xenofobismo para com aquilo que era o relacionamento dos samaritanos e dos judeus. Em segundo lugar, o amor. Nós compreendemos que o amor tem de ser algo prático. O amor verdadeiro é mostrado de uma forma prática, sem necessariamente que se possa ganhar algo em troca do outro, que é o alvo do amor. E aqui aquilo que nós vemos no coração do samaritano é... Às vezes eu penso naquela situação da parábola. Se eu fosse transpondo aquilo da parábola para os dias de hoje, eu penso, eu só vou arranjar problemas. Tratar da pessoa, vou gastar do meu dinheiro, vou gastar do meu tempo. Efetivamente é mais fácil passar ao largo e fingir que não se vê. É muito mais fácil. Mas eu não posso esperar ter um amor por Deus e pelo próximo que não seja prático. Já vamos lá mais concretizar isso também mais à frente. Se eu não fizer nada, já estou a pecar? Sim. Aquele sacerdote e aquele levita, eles pecaram por negligência, por não fazer. O pecado não é só quando nós fazemos uma coisa errada, mas é quando nós deixamos de fazer a coisa certa. É o que diz em Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, está a cometer pecado. Kenneth Bailey, um dos outros autores que eu li, num dos livros que li também para preparar este sermão, tem razão ao dizer que 2 tipos de pecado e 2 tipos de pecadores aparecem nesta parábola. Os salteadores, os ladrões, que ferem o homem mediante a violência,
que o deixam quase morto, mas os religiosos, o sacerdote e o levita, que ferem aquele pobre homem por negligência. A parábola dá a entender a culpa de todos eles, dos ladrões e dos religiosos. A oportunidade não aproveitada para se fazer o bem transforma-se em mal. Então, não fazer nada também é pecado. A nossa vida com Deus, ela não tem de ser maioritariamente reconhecida pela nossa prática religiosa, no sentido em que há uma série de práticas religiosas, como vir ao culto, como dar o dízimo, como servir na igreja. Ela não tem de ser reconhecida maioritariamente por isso. A nossa vida com Deus tem de ser reconhecida pela prática do amor que nós temos ao nosso próximo. Porque a prática religiosa, ela tem a tendência para ser exterior, para os outros verem. Aquele irmão faz muito, aquele irmão dá muito. E as pessoas começam a valorizar, e a pessoa começa a sentir-se valorizada no meio de um grupo. A prática do amor, ela tem que ser levada a cabo mesmo quando ninguém está a ver. Mesmo quando não há espectadores, nós temos de amar. Nós temos de ir ao auxílio das pessoas que estão a necessitar. E amamos porque Deus nos amou primeiro. Amamos porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Irmãos, se nós não estivermos cheios do amor de Deus, nós não vamos conseguir amar. Porque amar pela nossa própria força, nós não vamos conseguir. Nós temos que estar cheios do amor de Deus para que esse amor possa transbordar para com os outros. Sentimos compaixão pelos perdidos porque Jesus sentiu compaixão pelos perdidos. E nós, que estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, fomos salvos. E nós queremos que Jesus salve outros também. A parábola do bom samaritano, ela usa elementos físicos para explicar o processo de restauração daquele homem, vítima dos maus tratos dos ladrões, que foi vítima, que foi deixado quase morto pelos ladrões e não fizeram nada os religiosos, pela negligência dos religiosos. Mas eu também acredito que a aplicação desta parábola vai para além daquilo que é o físico. Ela alcança o espiritual. Quantos homens pobres, nus, que foram quase deixados mortos pelo pecado, se cruzam connosco diariamente. Homens e mulheres que foram maltratados pelo pecado, divórcio, suicídio na família, revolta dos filhos contra os pais. E as pessoas estão completamente destruídas. É verdade que aquele homem que estava ali era algo físico. Mas não, eu quero transportar aquela realidade física para aquilo que é os corações das pessoas que estão completamente maltratados pelo pecado. E aí, quando nós nos cruzamos com essas pessoas, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Passamos de largo? Ou, e aqui sim, quero ler agora a partir do verso 33, que diz assim: entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para a pensão mais próxima e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe: cuida deste homem, e quando eu voltar, pague tudo o que gastares a mais com ele. Irmãos, vejam as atitudes deste samaritano. Sentiu compaixão, aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com medicamentos da altura, com meios de cura da altura, o azeite e o vinho. Hoje poderíamos pôr o betadine, o desinfetante. Pôs-lhe ligaduras. Colocou-o em cima do jumento. Né? Nós já não andamos de jumento, mas temos os nossos carros, temos a nossa moto, temos o nosso meio de transporte. Levou-o para uma pensão. Hoje em dia também há pensões, mas há hotéis, há a nossa própria casa. Tratou dele. Passou a noite com ele. Passou a noite toda com aquele homem ferido, a cuidar dele.
Ele deu 2 moedas de prata ao dono da pensão. Ele pagou do seu dinheiro para tratar aquele homem. Até que ponto é que eu estou disposto, dos meus recursos que Deus me dá, de contribuir para que o outro que está dilacerado pelo pecado, ele possa encontrar ali alguém que lhe dá a conhecer o que é compaixão, lhe dá a conhecer quem é Jesus. E ele anda aquilo que é a 2ª e 3ª milha, pediu ao dono da pensão para tratar dele, que ele pagaria todas as despesas inerentes a esse trabalho. Irmãos, mas que exemplo! E isto com a agravante de que provavelmente este homem, sendo samaritano, ele seria vítima de xenofobismo, provavelmente até por parte daquele homem que estava lá, caído. Nós não temos informação sobre a nacionalidade daquele homem que foi maltratado, mas era muito provável que ele fosse judeu. E imaginem, alguém que é samaritano, que vê um judeu caído, lá quase a morrer. Eu penso que o samaritano, se não fosse no contexto da parábola de Jesus Cristo para explicar uma verdade espiritual, o samaritano lá ainda lhe ia dar mais umas quantas, para ver se ele morria mesmo. Mas aquele homem, não olhando a cultura, não olhando a diferenças, a compaixão que ele sentiu levou-o a agir. Mas o problema é que às vezes nós paramos no sentir a compaixão. Coitadinho, eu vou orar por ti. E não fazemos nada para materializar essa compaixão. O samaritano, ele materializou de uma forma incrível a compaixão que ele teve. Jesus materializou a sua compaixão por nós de uma forma incrível. Ele morreu na cruz por nós. Mais do que materializar esta compaixão que Jesus teve por nós, Jesus poderia estar no céu, no seu cantinho lá, usufruindo de todos os direitos de ser Deus. Mas ele materializou a sua compaixão, desceu à terra e morreu por nós. Morreu na cruz por nós. Isso tem de nos levar não só a sentir compaixão pelos outros, mas a materializar essa compaixão. Em termos físicos, nós temos ajudado os nossos irmãos, mas e em termos espirituais? Há quanto tempo eu não prego o Evangelho a alguém? Nós temos uma tendência mais fácil de poder perceber as necessidades físicas da pessoa, mas provavelmente aquilo que mais está a derrubar a pessoa são as suas necessidades espirituais. O facto de ela precisar de Cristo. O que fazemos? O que fazemos no nosso dia-a-dia para estar à disposição de sermos usados por Deus para que o Evangelho chegue aos perdidos e aos maltratados pelo pecado? Usamos do nosso tempo. Vejam a quantidade de tempo que este homem, que estava em viagem, provavelmente era um homem de negócios, um homem que tinha mais do que fazer, mas ele viu ali uma prioridade. Uma prioridade. As pessoas que estão destruídas pelo pecado, a clamar por salvação, elas têm de ser a nossa prioridade. Têm de ser a nossa prioridade. Usamos nós os nossos recursos. O azeite, o vinho, eram coisas caras, irmãos, no tempo deles. Ainda hoje é, né? Nós sabemos, o azeite e o vinho são coisas caras. Mas ele usou dos seus recursos, do seu meio de transporte, para poder levar aquele pobre homem a uma cura, a um restabelecer da sua saúde física. O que nós fazemos para levar as pessoas à cura espiritual? Dá trabalho? Dá muito trabalho. Não imaginem que o samaritano não teve trabalho nenhum, ele teve muito trabalho. Era muito mais fácil fazer como o sacerdote ou o levita, de passar de largo e não quer saber, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou para a igreja servir. E aquela oportunidade que tu tens de estar ali a trazer Jesus à vida daquele teu conhecido, daquele teu amigo, tu perdes a oportunidade porque tu entendes que dá muito mais trabalho. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto.
Imaginem o que seria de nós se Jesus não saísse da sua zona de conforto. Estaríamos perdidos, irmãos. Temos de fazer uma avaliação da nossa vida. Quem somos nós nesta parábola? Será que nós ainda estamos a ser como os ladrões, que maltratamos os outros com o nosso mau caráter e o nosso pecado? Nós não dominamos a nossa língua, nós matamos os outros, nós espancamos os outros e deixamos o coração dos outros de rastos com aquilo que é as nossas ações, as nossas palavras. Será que nós somos os ladrões nesta parábola? Será que temos sido usados pelo inimigo para abrir divisão naquilo que é o exército da igreja do Senhor? Cuidado, irmãos, que nós não sejamos os ladrões, o papel dos ladrões. Será que nós temos sido os sacerdotes ou os levitas, os religiosos desta terra, por meio de algumas ações realizadas no contexto de igreja, limpamos a nossa consciência e nos desculpamos, porque não temos mais tempo e até já demos o nosso dízimo, não tenho mais dinheiro para isso. Nem tempo, nem disponibilidade, nem recursos para viver o amor de Cristo de uma forma prática. Irmãos, que nós sejamos achados por Deus como os samaritanos, como o samaritano, que por meio de uma vida dedicada a Deus, aquele homem foi usado por Deus para o restauro completo daquele pobre homem que foi maltratado, para o louvor da glória do nosso Senhor. Que nós possamos ser como o samaritano, irmãos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua Palavra, Senhor, a profundidade da Tua Palavra, Senhor. Perdoa-nos quando nós não honramos o Teu sacrifício, Senhor. Nós não entendemos bem aquilo que se passou na esfera espiritual quando Tu vieste à Terra para te tornares como um de nós. Tu saíste da tua zona de conforto, tu saíste de um local onde tu tinhas tudo, tu és o Criador de todas as coisas foram criadas por Ti, por meio de Ti e para Ti, Senhor. E Tu te entregaste por amor a nós. Tu sentiste compaixão por nós e essa compaixão levou-te à obra da salvação. E nós estamos gratos por isso, Senhor. Se de outra forma nós estaríamos perdidos. Nós percebemos que por intermédio da lei nós estaríamos perdidos. Então, muito obrigado, porque foi por intermédio do Teu sacrifício na cruz que nós obtivemos a salvação. Senhor, que esta verdade, que nós possamos compreender esta verdade e esta verdade seja levada para o nosso dia a dia semanal, Senhor, quando nós estivermos em contacto com aqueles que ainda não entenderam esta verdade. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para levar cura àqueles que à nossa volta clamam e procuram por salvação, Senhor. Senhor, nós estamos num tempo em que as pessoas vão perdendo aquilo que é a esperança. Ajuda-nos a nós a levar a esperança. Ajuda-nos a nós a levar a esperança para pessoas que não encontram naquilo que este mundo pode oferecer razão de viver, Senhor. Que nós possamos estar preparados para explicar a razão da nossa esperança, Senhor, àqueles que nos perguntarem, e mais do que simplesmente perguntar, àqueles que vão dando indícios. Ajuda-nos a estar atentos aos indícios, atentos aos sinais, porque Tu vais colocando diante de nós oportunidades para nós sermos usados por Ti, para que Jesus Cristo seja revelado como Senhor e Salvador das pessoas que nos rodeiam até aos confins da terra, Senhor. Te agradecemos o tempo que tivemos aqui, Senhor. Ajuda-nos a pensar nisto durante a semana. Ajuda-nos a viver isto durante a semana. Que nós possamos ser como o samaritano da parábola, prontos a gastar do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa vida, em favor da vida de outros que estão perdidos. Muito obrigado por tudo o que tens feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, muito obrigado pela vossa presença.
que o Senhor vos possa abençoar grandemente, que o Senhor vos abençoe. Boa semana.